Entrou. Ao vivo. Paz a todos, boa noite. Está começando aqui mais uma live do Regenere. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. E bem-vindo Marco Magno, nosso pastor. Como é que você está? Graças a Deus, estou bem, Davi. Deus abençoe. Internauta também, estou muito feliz de estar aqui participando aqui dessa live do Regenere. E eu creio que Deus tem coisas boas aqui para nos esclarecer, para nos ensinar. Sim, com certeza. Muitas coisas boas da parte de Deus. Continua conosco e acompanha. É isso aí. Vai ser uma bênção. Sejam todos bem-vindos a essa live. Nós estamos aqui hoje mais um dia para falar sobre... Vai tentando adivinhar o tema aí, a gente ainda não divulgou o tema de hoje, mas já a gente vai adivinhar o tema e divulguem a live, convidem todos que vocês acham que faz sentido participar disso. A gente vai hoje falar sobre mais um dos valores do Regenere, então já fica a dica aí do que é o tema de hoje. É um dos valores do Regenere, eles têm no nosso Instagram, enfim, nas nossas redes sociais, mas a gente vai já divulgar o tema e por enquanto vocês podem ir comentando, subindo aí no que vocês acham que é o tema, o que vocês acham que a gente vai falar sobre. Enfim, a gente está aqui hoje para esclarecer mais um dos valores do Regenere. A gente teve nesse sábado agora o Celebra Nações, Tribos Indígenas. O que você achou da festa, Marco? Maravilhosa. Mais de 1000 indígenas aqui. Mais de 1000 indígenas aqui. Indígenas cristãos, outros não. E foi uma festa. Maravilhoso. Um coral de 500 vozes indígenas também. E cantaram aqui. Cantaram em português. Cantaram o guarani deles também, o dialeto deles também. Difícil de entender. Difícil de entender. Alguma coisinha a gente aprende, né? Com Nhandejara, Tanderobaçá, eu sei que Deus abençoe. Em Guarani, né? Já abandonou todo. Mais ou menos isso. Aí também os músicos deles estavam aí, tocaram, então foi muito Isso bonito. aí, foi legal. Foi uma festa muito bonita, a igreja estava lotada, muita gente aqui no Templo da Glória de Deus e foi muito bom. Esse sábado agora, por conta do Celebra, a gente não teve culto. Esse sábado agora que vem também não teremos culto porque teremos a vigília, né? A partir das 23h57, 23 horas e 57 minutos do sábado mesmo. E vocês já estão convidados, você que gosta de buscar Deus na madrugada, de orar, vem, compareça conosco, a gente vai estar lá buscando a Deus e enfim, vai ser muito bom. A gente está sempre ali buscando a Deus, uma das principais fatores dessa igreja aqui, ter alcançado tudo que alcançou, quanto que a gente busca a Deus, isso tem que permanecer continuamente, porque isso com certeza invoca muita unção e poder de Deus nessa igreja. Está no nosso DNA, né? Está na nossa cultura, né? Isso tem sido muito bom. Gente, vão tentando adivinhar aí o que é que vocês acham que é o tema, vão mandando aí, a gente vai divulgar logo menos, né? E vão tentando adivinhar, já a gente vai divulgar qual que é o tema de hoje dessa live, mais uma live do Regenere, live 7/8. Poxa, né? Parece que passou rápido, né? Parece que nem foi tudo isso, mas já foi 7/8 e daqui 15 dias, né? Daqui 2 semanas vai ter a última live dos valores, né? Depois a gente pode falar sobre o que quiser, a gente tem falado sobre os nossos valores. Pastor Marco Magno, fala um pouco sobre você, o que você tem feito hoje, qual que é a sua história aqui na igreja, quem é você pro internauta mais desinformado, vamos dizer assim? Quem sou eu? Vamos lá, quem sou eu? Então, eu cheguei aqui na Deus e Amor em 2000 Pode pular essa parte? Faz tanto tempo que nem lembra. 2000 e pouquinho, 2003, por aí, 2007 não, foi 2007 não. Bom, nos anos 2000, eu cheguei aqui no Deus e Amor, vim de outros ministérios, né, e eu ouvia muito o missionário da Miranda orando no rádio, então eu quis vir aqui. Conte a benção. Conte a benção, é isso, aquela voz rouca do seu avô, orando, falando dos milagres, então eu vim, participei de um culto, fiquei, gostei, e a minha juventude foi em outro ministério, acaba um pouquinho mais maduro, né? Foi em outros ministérios, minha juventude. Então foi uma juventude muito ativa. Então tive um pouquinho de choque quando eu cheguei aqui, porque choque de cultura, né? Sim. Choque de cultura, era muito ativo, fazendo muita coisa e tal. Aí eu cheguei aqui, não era daquele jeito, mas eu consegui entrar nessa cultura e depois de todos esses anos aí, passei por tudo, passei de porteiro, conselheiro de mocidade, corregente de mocidade, né, segundo agente de mocidade, segundo dirigente, pastor de anexo, pastor de sucursal, de setorial.
E hoje eu estou aqui fazendo parte da diretoria da igreja. Sou o mais novo, né, dos diretores. Você é o mais novo? Mais novo dos diretores, né? Legal. Ainda não cheguei aos 40, mas a gente está aprendendo bastante com o seu pai, com todos os outros. É isso aí, legal. É isso aí, a gente está aqui com o pastor e diretor Marco Magno, que também hoje lidera o Unforgettable Praise, que é o grupo de louvor aqui da sede mundial, que tem trabalhado aí completamente junto com o Regenere, tem sido muito bom, o pessoal está bastante envolvido. Vamos falar o tema de hoje? Pode já? Deixar o pessoal na expectativa, assim? Pode já? Pode falar. Então, posso falar ou você fala? Pode falar. Então, o tema hoje é santidade. É isso aí. É o tema que todos querem ouvir, porque a gente tem um grande foco aqui na nossa igreja sobre ser santo, andar em santidade. Isso sempre vai ser um dos nossos princípios, e a gente quer abordar aqui hoje que isso é um valor do Regenere, né? Santidade, viver em santidade, isso é completamente bíblico e é conforme a vontade de Deus para todos que foram encontrados pela graça e salvos pela graça de Cristo. A gente vai falar hoje sobre santidade. Então, o que você quiser saber sobre o tema, já começa a mandar suas perguntas, né? A Nath aqui vai falar pra gente o que está sendo perguntado, o que vai fazer sentido a gente falar sobre. Claro que a gente sempre já traz um conteúdo, né, do que a gente acredita, o que a Bíblia diz e tudo mais, mas vai fazendo suas perguntas desde já e vai, né, convidando a todos aí. Tem pessoal aí já chegando? Tem duas pessoas online que acertaram, é o Jefferson e o Giliade. Eles acertaram o tema. Foram direto ao assunto, né? Olha. Já acertaram, estavam ligados que é um dos nossos pilares. É isso sim, com certeza é um dos nossos pilares. Gente, vão chegando, um grande abraço a todos e vão divulgando a live, vão chegando, a gente vai já entrar no tema. Santidade, com certeza é um dos pilares dessa igreja. Deixa eu pegar aqui o feedback. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Lucas Santos, que tem estado aí com a gente. O Lucas Santos é apoiando da escola bíblica, né? Tem um abraço, um grande pastor aí, que conheci ele lá em Fortaleza, quando ele estava lá, dirigindo lá. Um grande abraço para a Patrícia, para o Oliver, para o Rócio, o Juan. Enfim, gente, vão chegando, um grande abraço a todos vocês. Juliana Feitosa, Fabiana Prates, grande abraço também. Enfim, gente, vão chegando, a gente vai já entrar no tema e vai mandando suas perguntas, vai mandando o que vocês querem saber sobre santidade, que é o tema que a gente vai explorar hoje, que é um dos valores do Regenere. Bom, basicamente, a gente já entrando aqui, o que a gente acredita sobre santidade? É baseado lá em Gálatas 2, versículo 16 a 21, e Levíticos 20, 26. Mediante o Espírito Santo que habita em nós, somos levados a viver conforme as Escrituras e desenvolver em nós o caráter de Cristo. Bem, isso acho que fala bem explicitamente o que a gente acredita. O que é ser santo, Marco? Santo. De forma mais resumida que você... Mais resumida? Então, ser santo, ser separado. Deus é santo. Porque não tem ninguém igual a Ele. Né? Não tem ninguém igual a Ele. Deus é único, Deus é separado. Então, o fato de Deus, que é santo, habitar em mim, habitar em você, me torna santo, também te torna santo? Isso. Bem resumidamente é isso. É ser separado para Deus. Né? A tradução literal de santo é ser separado. É você viver com um propósito específico de viver para Deus. Separado do quê? Separado do pecado. Né? Deus não habita no pecado. Ele é santo, ele é perfeito, não comete nenhum tipo de erro, equívoco ou pecado. Então, ser santo é ser separado. Né? E existe também explicitamente o que a Bíblia diz para nós, que a gente precisa ser santo. Né? Isso a gente vê lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, ser santo, né? Santidade é algo que Deus deseja para todos nós. Sim. Então, está explícito isso, não tem como fugir disso, a Bíblia está bem clara no que diz sobre santidade. Mas, antes da gente falar sobre santidade, a gente tem que falar sobre algo que é muito, às vezes, polêmico e de difícil compreensão, porque quando a gente está falando de coisas espirituais, a gente tem que falar sobre justificação e santificação. E é muito confundido, por exemplo, santidade com santificação. E a gente tem que falar sobre, a gente precisa explicar melhor para que todos consigam entender
de uma forma que a busca pela santidade não se torne algo religioso, uma simples religiosidade, né? Então, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, a Bíblia fala sobre o ato de justificação. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, onde começa tudo isso? Começa em aceitar Jesus, em nascer de novo. Sim. Né? Então, aqui nesse versículo a gente vê o ato do crucifixo de Jesus, na crucificação de Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário, nele não havia pecado, e ele trocou basicamente a santidade dele pelos nossos pecados. Isso. Né? Então, novamente, é impossível viver o cristianismo, o evangelho verdadeiro, sem a cruz de Cristo. Esse versículo aqui fala sobre a justificação. Muitos falam, não, Deus é amor, tal, mas Deus também é justiça. Sim, concordo plenamente. A justiça de Deus foi concluída em Jesus, né, para que nós pudéssemos ter um relacionamento de amor com Cristo. Você teve, acho que isso é quase que unânime, você teve alguma dificuldade no começo, na sua caminhada cristã, de entender essa questão de, nossa, Deus nos chama para ser santo, mas Jesus já nos justificou na cruz? Dá muita confusão. Às até vezes, hoje? Hoje não, mas até hoje eu tenho muita dificuldade para explicar isso para algumas pessoas. Né? Você também deve ter muita dificuldade. Sim, Tem pessoas que têm dificuldade para entender. É complexo, né? Sim. Pelo ato de Jesus, nós fomos justificados pelo ato dele. Né? Isso. Trocou, ele fez aquele ato de justiça e por causa daquele ato nós somos justos. E a santidade dele, ele habitando em nós somos santos porque ele habita em nós. Sim. E eu não preciso pegar ou fazer alguma coisa na carne. Por exemplo, a igreja de Gálatas. A igreja de Gálatas foi uma igreja problemática. Né? Paulo teve um problema terrível com a igreja de Gálatas. Por causa dos judeus judaizantes, os cristãos judaizantes. Né? Que eles queriam que, não, continuar com os costumes. Aceita Jesus, tudo bem, mas continua cumprindo ali, tem que se circuncidar, tem que continuar com o costume da lei. Tem essa confusão, essa mistura. Para tirar isso daí é complicado. E Paulo teve que abordar muitas questões. Então começa tudo. Se você quer viver uma vida em santidade, primeiramente, você de fato foi regenerado. Aliás, esse é o foco do Ministério Regenere, pelo nome que é óbvio, é Ministério Regenere. O foco é em regeneração. Você de fato foi regenerado pelo Espírito, você aceitou Jesus com uma fé de fato salvífica e foi salvo por Jesus, olhando para a cruz, aquilo que Ele fez por nós, e você se rendeu a isso, teve fé nesse ato de Jesus e você foi regenerado. Isso é um processo. O novo nascimento muitas vezes é um processo, não é você o simples fato de você ter ido à frente num culto, por exemplo, ter aceitado Jesus, que aquilo necessariamente significa que você foi regenerado. Pode muito bem ser, mas nem sempre é o caso. E se você não foi de fato regenerado, se você não olha para trás na sua vida e fala, não, teve esse processo aqui que eu vi Deus agir na minha vida, eu nasci de novo, então para tudo e foca nisso. Pede a Deus uma regeneração, tenha fé em Cristo Jesus para que você seja regenerado. Isso começa tudo. Sem isso, não adianta você buscar qualquer tipo de ato que vai te tornar santo, senão você estaria buscando a sua própria justiça pelas suas próprias obras. Anula o sacrifício de Cristo. Anula o sacrifício de Cristo. Então, se você não foi regenerado, se você não nasceu de novo, se você está em dúvida, provavelmente você não foi, porque se você foi, você tem certeza. Se você foi, você viveu algo, uma experiência real com Deus, né? E você, não, eu tenho certeza que eu fui regenerado, eu nasci de novo em Cristo. Bom, comente aí nos comentários o seu processo, quando que foi que você nasceu de novo, porque eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo passaram por esse processo. Eu passei esse processo dos 24 para 25 anos que mudou minha vida e de fato eu nasci de novo em Cristo. Então o início de tudo é isso. Sem o ato de Jesus ninguém é santo, sem a justificação de Jesus ninguém é justificado, ninguém pode ser salvo pelas obras, pelo que faz. Começa tudo no nascimento. Mas para esclarecer, a gente ainda está sobre justificação e santificação. O novo nascimento, assim como o nosso nascimento físico, não é um fim de nada, é um início. Isso. Então, o que é santidade? É uma vez que você foi regenerado, você nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, você andar conforme o Espírito. Eu tenho um segundo versículo aqui, também em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus
e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e o nosso. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito para Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então toda santificação e justiça está em Jesus. Sem Ele, não importa o que você faz, não tem nada que você possa fazer para ser santificado, justificado. Começa tudo nisso. Sem isso não existe santidade. Sem o sacrifício de Jesus, não importa nada, não tem nada que você possa fazer. Tem até a frase aí que o Regenere soltou, quem que era, o Nath? E se alguma obra de um ser humano pudesse... enfim, procure a frase, eu achei muito legal a frase, eu não conhecia essa frase antes, mas é importante a gente passar porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Muitas pessoas... Se o esforço humano tivesse conseguido uma só vez reproduzir santidade, então Jesus Cristo teria morrido em vão. Exato. Russell Shedd. É isso aí, Russell Shedd, então é um cara muito conhecido e conhece muito de Bíblia, ele fala, se qualquer esforço humano pudesse produzir santidade, então Jesus Cristo morreu de bobo. A gente sabe que não é o caso, a gente sabe que é somente através da crucificação de Jesus que a gente é justificado e santificado, né? Então começa tudo aí. Quantas pessoas não fazem boas ações aí, coisas que a gente até olha, poxa, essa pessoa tem um coração bom, né? Ajuda os outros. Mas... a gente ouve muita gente que não aceitou Jesus, não teve a fé a fé que gera salvação, fala, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém. Essa é a conversa. Eu faço caridade, eu dou para instituições de caridade. Isso não gera nada, né? Tudo que vem de nós, das nossas próprias obras, como a própria Bíblia diz, acho que em Isaías 64, são trapos de imundícia, né? Perante a Deus, um Deus perfeito, santo, que não dá, só tem que ser somente por Jesus e através do sangue dele que a gente é lavado e redimido. Você lembra da mensagem do Odair Santos? Do Odair Gomes, desculpa, Odair Santos. Odair Gomes, que fez meu casamento, aliás, né? Um parceiro nosso da família. Companheiro. Você lembra o que ele pregou agora no Celebra Nações sábado? Sim, Isaías. Isaías 6. Isaías tendo a visão da glória de Deus. E essa passagem, assim, eu acho que eu já preguei sobre essa passagem umas 3, 4 vezes, porque é uma passagem muito marcante para mim, porque ela mostra em vários aspectos, eu vou falar sobre ela agora, ela resume muita coisa que o Evangelho fala. Ela fala, Isaías, né, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão, e ele viu, provavelmente não, em espírito, que a Bíblia diz que qualquer que ver com olhos físicos vai morrer, porque Deus é tão santo e a glória dele é tão monumental que se você vê ele com os olhos físicos você morre, porque a gente é tão falho, pecador e nossa carne é tão frágil. Então em espírito Isaías teve uma visão de Deus sentado sobre o trono, aquela glória tremenda, aquela luz brilhando, anjos ao redor glorificando a Deus, anjos que foram feitos, anjos e querubins, né, que foram feitos só para adorar a Deus. E eles clamavam santo, 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 3 vezes santo. Então Deus é muito santo, Deus não tem ninguém mais santo que Deus. Mas ao mesmo tempo que Isaías viu essa santidade de Deus, qual que é a primeira reação dele? Ai de mim, pecador, de lábios impuros, vou perecer. E o que é isso, né, no meu ver? É um arrependimento imediato. Ele vê a glória de Deus, ele vê a santidade de Deus e imediatamente ele se reconhece como pecador. É a mesma coisa você colocar um quarto escuro, você coloca uma luz, você ilumina todas as trevas. Mas à medida que você chega perto de um Deus que é santo, você mais se reconhece os seus pecados. Isso é uma realidade, Marcos, para você? Sim. Vai ver até aquele momento ele pensou que era alguma coisa, né? Que ele poderia ser alguma coisa, mas a revelação da glória de Deus, ele viu, não sou nada. É isso. Não, santo, 3 vezes é ele. Santo é o Senhor. Mas o que eu acho marcante dessa passagem é que a passagem não para aí. O que acontece? Isaías vê a glória de Deus, a santidade de Deus simplesmente revela o quão pecador a gente é. Então se você não acha que é pecador, talvez precisa chegar um pouquinho mais perto de Deus. Isso. Quanto mais perto de Deus você está, mais você reconhece quão não santo você é, quão pecador você é. Isso é o Evangelho, cara. O Evangelho é isso, é reconhecer o quão pecador você é, quão podre a gente é, o quanto nossa natureza foi corrompida lá no Jardim do Éden, quando a gente comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas imediatamente, perante o arrependimento de Isaías, o que Deus faz?
ele envia o querubim que pega brasas do altar, toca os lábios de Isaías e purifica ele. Cara, isso é a graça de Deus. A graça de Deus é essa. Ele é santo, poderoso, perfeito, glorioso, a glória magnífica, resplandecente. Quando a gente chega perante ele, que simplesmente se reconhece como completamente diferente, indigno da sua glória, ele vem e nos perdoa. Isso é graça. E a gente vê isso lá no Antigo Testamento, antes de Jesus vir implementar a aliança da graça. Então eu adoro essa passagem porque ela fala sobre a santidade de Deus e o arrependimento, a glória de Deus, a justificação e a santificação. Está tudo numa única passagem, poucos versículos. Se você ler lá Isaías 6, a partir do versículo 1, você vai ler essa visão que Isaías teve. E imediatamente, quando ele é purificado, ele é enviado. Ele fala, Deus faz uma pergunta retórica, porque Deus sabe a resposta, obviamente. Quem enviaremos por nós? Né? O Pai, Filho e Espírito Santo falando. E ele fala, envia-me, me envia, né, para falar sobre essa glória. Um dos nossos seguidores, o Aniel, ele mandou para uma palavra para ver se a gente consegue discorrer sobre o assunto ou também ver se já não está nas suas anotações. Santidade à luz, em Colossenses 2. Tem alguma coisa? Colossenses 2? Eu não lembro de ter pego nada de Colossenses. Desculpa, que santidade é o quê? Santidade à luz. À luz? Ele colocou como título. E o pessoal está muito tímido, ninguém está falando de onde estão falando, somente um irmão falou que está falando de Maranhão. Então vamos pedir para todo mundo falar de onde estão assistindo a gente. Fala pra gente que a gente quer saber de onde vocês estão assistindo. E mande suas perguntas, a gente está falando sobre santidade hoje, é um dos valores do Regenere. A gente quer ouvir de vocês o que vocês querem saber sobre santidade. A gente vai interagindo aí. É isso aí, vai mandando suas perguntas, vai falando, tem o pessoal da Bahia, um grande abraço ao pessoal da Bahia. Nordeste representando aqui. Cadê o pessoal do Sudeste, Centro-Oeste? É isso aí. Tem gente de Curitiba, Minas Sul. Gerais. Cadê o Sul? Vamos lá, Sul. Isso aí. Interagindo aqui. Tem a Carla Fernanda de Ibiauçucê. Difícil falar essa. É indígena? Eu acho que é Bahia, ela falou da Bahia também. É isso aí, O Jefferson tá lá em São Caetano assistindo a gente. O Jefferson da BC. Olha, o pessoal do Japão, Japão também? Thiago Suzuki lá do Japão, um grande abraço aí para nossos irmãos. Um abraço aos nossos irmãos, estão no Japão. Nossos irmãos do Oriente. No Espírito Santo. Rio de Janeiro, Fontes 342, sejam bem-vindos. Isso aí, a gente esteve no Rio lá em julho, né? Foi legal, foi um evento muito bom, Regenere Rio. Teresina, Piauí. Isso aí, Dracena, São Paulo. Enfim, gente, continuem mandando pra gente de onde vocês estão assistindo e de onde vocês estão acompanhando. E também suas perguntas. A gente está falando sobre santidade, que é um dos valores do Regenere. E essa passagem de Isaías 6, Marco, como é que você vê essa passagem? Ela fala com você sobre isso, sobre santidade? Fala sobre santidade. Fala, nós estávamos falando da glória de Deus, Deus se revelando, a pessoa reconhecendo, né? Sendo pecador e reconhecendo que Deus é santo. Sim. E toda a santidade vem de Deus. Toda a santidade vem de Deus. Até aquele momento, quem sabe, Isaías estava achando que era alguma coisa e viu que não era nada. É mediante essa revelação, né? Uma revelação disso. Do encontro, né, com Deus, que a gente começa a perceber o quão pecador a gente é. Então a gente está falando sobre santidade, a gente tem que falar um pouco sobre justificação e santificação. Né? Por que a gente falou sobre essa passagem? Porque ela já aponta para o que Jesus fez. Né? O momento que o anjo pega as brasas do altar e toca os lábios de Elias é basicamente o que Jesus fez quando ele morreu na cruz. Né? O sangue dele nos lavou de todo o pecado e hoje Deus olha para nós através do sangue de Jesus. Né? Nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário e hoje a gente está no estado de santo. A gente é santo perante a Deus, não pelas nossas obras, mas porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Então, isso é uma introdução. Isso é importante. E não há nada que eu possa fazer para ser santo sem aceitar Jesus. Impossível. Nada. Impossível. Isso é importante. Porque isso é um dos problemas que a gente vê hoje, né? Pessoas que não aceitaram Jesus ainda com a fé verdadeira
pode até ter ido na frente do culto, por exemplo, e ter aceitado publicamente, mas ainda não teve a fé verdadeira que só Deus vai julgar. Opa, eu aqui. Só Deus vai julgar se você teve de fato uma fé genuína que te trouxe a salvação plena, né? E isso vai te trazer uma regeneração, um novo nascimento. Então começa com tudo isso. E o que acontece nesse exato momento quando você é regenerado? Você recebe o Espírito Santo. Sim. Né? Deus, ele derrama o próprio Espírito dele dentro de nós. E uma vez que a gente recebe esse Espírito, que é santo, é como se fosse uma semente. O que acontece com qualquer semente que é plantada? Ela brota santidade. Né? Então, santidade, muitas vezes é confundida como uma causa e não como um efeito. Só que ela é um efeito e não uma causa. Qual que é a causa? É o Espírito Santo. Sim. Você lembra do seu processo, Marco, quando você nasceu de novo, foi regenerado? Você foi transformado? Sim. Uma experiência que eu tive é o processo, como você está falando. Né? Sim. O Espírito Santo habitando em mim, ele vai me falando, vai me direcionando, ele vai me fortalecendo, ele vai me guiando, ele vai me ensinando, vai tirando. Se tem alguma coisa que ele não gosta, ele vai tirando essa vontade do coração. É um processo. Sim, com certeza. Então, bem novo, nas festinhas com os amigos. E aí começou esse processo na minha vida. Vamos na festinha, vamos lá para meus amigos para ver. Eu fui em um, tá. Vamos de novo na festa, vai na outra festa. Mas eu estava no processo. Naquela festinha, estava no processo. Chega na festa, olha para um lado, olha para o outro, meus amigos ali conversando, e se alegrando. O que eu estou fazendo aqui? Ninguém brigou comigo. Você não pode fazer. Você não vai. O Espírito Santo vai convencendo. Alguém estava falando comigo nessa festa, nesse dia. O Espírito Santo falando comigo. Sim. Eu não tinha mais desejo de estar ali. O que eu estou fazendo aqui? Eu ficava observando. Meu Deus, aqui ele está fazendo mal para o corpo dele. Aqui é isso. Eu não vou estar aqui não. Eu não vou fazer mais isso. Mas ele falou comigo. Ninguém... Se alguém tivesse falado, você não pode ir. Eu ia ficar, meu Deus, eu quero ir lá. Por que eu? Mas aí virou uma questão de regra, né? Isso. Virou uma questão de pode, não pode, faz isso, não faz aquilo. E Paulo falou exatamente isso à igreja de Gálatas, né? Foi. Exatamente isso. Então, toda santidade, primeiramente, ela vem de Deus. Somente Deus é santo. E a gente só pode andar em santidade uma vez que a gente é justificado, santificado pelo sacrifício de Jesus na cruz. E a gente recebe o Espírito que é santo. Uma vez que o Espírito que é santo, a própria palavra diz, né? É o Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado. Foi o que aconteceu com você. Foi. Ele mesmo, ninguém me falou nada, ele mesmo foi me... Ele mesmo vai te santificando. Santificando. O processo. É isso aí. E o que acontece uma vez que a gente recebe o Espírito Santo? Eu queria ler pra gente, tem uma passagem um pouquinho longa, mas precisa ler. Romanos 8, versículo 1 ao 5, eu preciso ler porque essa passagem fala muito, né, o que é o trabalho do Espírito Santo, o que é santidade em si, gerada somente pelo Espírito Santo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer para estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E no versículo 14 também, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então isso aqui é santidade. Santidade o que é? Viver pelo Espírito. E é o que a gente estava falando, tantas pessoas que não têm o Espírito Santo e querem viver fazendo coisas boas para serem aceitos por Deus, e não funciona dessa forma. É somente pela graça, somente pelo sacrifício de Jesus. E a gente está vendo aqui que o Espírito ele vem trazer vida dentro de nós. E o que está no nosso exterior? É a nossa carne, nossos desejos, os desejos carnais, a nossa natureza corrompida. E isso a gente vê no mundo afora, né? Tudo que é as obras da carne, tudo que é pecado, que a Bíblia diz. Sim, Gálatas 5, 6. A gente vai falar sobre Gálatas 5 daqui a pouco, mas essa passagem ela mostra exatamente
como é que é o estado de ser santo? Porque ser santo é um estado, né? Viver em santidade é o que aquilo gera. Você foi declarado santo uma vez que você recebeu o Espírito Santo. Você é santo perante Deus. Uma vez que você recebe o Espírito Santo, assim como essa passagem fala, você começa a desejar coisas do Espírito. Isso é uma coisa, às vezes, um pouco mal compreendida, não é? Muito mal compreendido. Dentro da igreja, Sim. as pessoas muitas vezes não conseguem entender essa diferença. As pessoas vivem na carne e querem praticar boas obras. E as boas obras são uma consequência sempre, né? E como é que você consegue muitas vezes lidar com isso? Pessoas jovens, por exemplo, estão te perguntando sobre, Marco, o que é ser santo, tal? Como é que você costuma lidar com esse tipo de questionamento, de dúvida, né, que as pessoas muitas vezes têm sobre santidade? Eu vou explicando para eles, Davi, que Jesus cumpriu a lei, né? Jesus cumpriu toda a lei. É o único que cumpriu toda a lei. O único que cumpriu toda a lei. A gente não precisa mais cumprir a lei. E eu vou explicando para eles também que o Espírito Santo, como você disse, é uma semente, né? E nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, é um processo. Ter um relacionamento com o Espírito Santo, tem o fruto do relacionamento, o fruto do Espírito Santo que vai vir na vida da pessoa. E não adianta querer eu escrever uma série de regras e falar, faz isso, não adianta. Precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. E dando exemplo também, eu posso falar um monte de coisa. Eu aprendi desse jeito. A melhor maneira de você ensinar é dar um exemplo. Por exemplo, com a boca fechada, dando exemplo de vida. Com certeza. A gente esclarece as dúvidas na Bíblia, tá? A gente conversa, um bate-papo, é sempre bom esclarecer, tirar dúvidas com um bate-papo, mas eu preciso dar um exemplo também do meu relacionamento com o Espírito Santo, né, que eu não fico regras, isso não, o Espírito Santo vai me orientando, eu falo para a pessoa fazer da mesma maneira, eu dou esse exemplo. Com os jovens tem que ser assim, mais aberto, bate-papo. Sim. A gente faz desse jeito. Eu acho que eu sempre falo também, ninguém precisa me falar quando eu erro, quando eu peco. O Espírito Santo me convence. Então, acho que o que você está falando, por exemplo, relacionamento, é uma palavra que fala muito alto. O que é um relacionamento com o Espírito Santo? O que você diria que define isso? Relacionamento com o Espírito Santo? Tem até um livro, bom, não vou entrar nesse livro. Eu não vou entrar no método, mas é como se fosse uma pessoa. O relacionamento que eu tenho com a minha esposa, o relacionamento que eu tenho com você, meu amigo, com os meus pais. É uma pessoa, um relacionamento com essa pessoa. Você vai conversar com essa pessoa, você vai ouvir essa pessoa, você vai procurar saber um pouco mais dessa pessoa. Quem é ele? Como que eu consigo saber mais sobre o Espírito Santo? Como que eu consigo saber mais sobre ele? Através da palavra, da oração. É uma pessoa. Então, do jeito que você tenta ter uma intimidade, um relacionamento com um amigo, o melhor amigo, então você vai ter um relacionamento com o Espírito Santo. Que deveria ser o nosso melhor amigo, mais próximo, né? Por exemplo, você sendo Davi, meu melhor amigo, ele conhece muito da minha vida, mas o Davi não sabe o que está acontecendo aqui, né? Agora o Espírito Santo está aqui dentro, está do lado de dentro. Tem como ser mais íntimo que o Espírito Santo? Não tem como. Então ele está aqui, ele deve ser o nosso melhor amigo. Então a gente tem que ter esse relacionamento todos os dias. É isso aí. Mandar um abraço aqui para Leia Lacerda, que está assistindo a gente de Guarapari, Espírito Santo. Um grande abraço para você. E para Daniele Marialo também. Enfim, a gente está falando sobre santidade. E tudo que a gente está vendo aqui, tudo que a Bíblia mostra, tudo que a Bíblia diz sobre santidade, é somente pelo Espírito Santo. Porque toda santidade vem de Deus. E se não for, né, a gente falou sobre justificação e santificação, que é o processo da gente estar... o processo de a gente ser regenerado pelo Espírito, nascer de novo e receber esse Espírito. Uma vez que a gente recebe o Espírito, a gente leu em Romanos 8 sobre o que acontece na nossa vida, né, uma vez que a gente recebe, a gente mortifica a nossa carne. Eu queria também ler em Gálatas 5, que acho que é uma das passagens mais marcantes assim, para mim, que resume muito o que é uma vida cristã em santidade. O que é viver em santidade? Santidade é estar separado do pecado para viver com Deus, em intimidade com o Espírito Santo, esse relacionamento. Isso é santidade. Eu queria ler para vocês em Gálatas 5, versículos 16 ao 23. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne,
Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne. Então é uma batalha, né? Uma guerra ali entre carne e espírito. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então tem bastante coisa aí Muita que coisa, hein? a gente vê muito no mundo dos dias de hoje, né? Porque o mundo está aí, né? sem a presença de Deus. Muitos estão aí só guiados pela carne, né? Mas Paulo continua: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, novamente, santidade, viver em Espírito, né? Nessa intimidade com o Espírito Santo. Como é que se vive em Espírito? Em oração contínua. Orar todo dia, conversar com o Espírito Santo, conversar com Deus. Uma oração não precisa ser algo memorizado, né? A oração do Pai Nosso é um exemplo para a gente seguir. Não precisa necessariamente orar a oração do Pai Nosso, ou ficar naquela mesma oração de sempre. É conversar, assim como a gente está aqui num bate-papo, né? E essa passagem mostra muito o que é santidade. O que é santidade? Viver em Espírito. E a própria passagem diz que os frutos do Espírito, né? Então, acho que a principal coisa que eu vejo hoje é pessoas que querem viver os frutos do Espírito sem o Espírito. E é trapos de imundícia, é chover no molhado, não tem como, né? As pessoas muitas vezes se confundem nesse quesito de carne contra o Espírito, Espírito contra a carne, sem alimentar o Espírito. Como se alimenta o Espírito? Oração, leitura da palavra. Por exemplo, Marco, o que é o jejum para você? Jejum? Você acredita em várias formas de jejum? Bom, existem várias formas de jejum. Digo o jejum de alimentação, você se abster de comer. Sim. Se abster de comer. Para se santificar, por exemplo. Isso. Como é que você vê essa questão? Para você se aproximar mais. Assim, como é que você sensível. interpreta o jejum? Como é que você interpreta ele? Assim? Você me corrige, tá? Mas eu vejo como uma prática para você ter mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Sim, com certeza. E lembrando que muitas coisas que Deus faz, acho que se não todas, mas a maioria, são simbólicas. Então, como é que eu vejo o jejum? É uma forma de você estar simbolicamente se matando a sua própria carne. Sim. Porque assim, se você não comer, se você parar de comer hoje e nunca mais comer, você vai morrer com certeza. Então, o jejum é uma forma de você mortificar a carne. Sim. É exatamente Gálatas 5 que a gente estava vendo aqui. Aquele que mortifica a carne e vive pelo Espírito, esse está em santidade. Ele está vivendo em santidade, porque o Espírito é santo. Então, exatamente o que você falou. Por que você fica mais sensível à voz do Espírito Santo? Porque sua carne perdeu força. Quem ganhou força é o Espírito. Então, logo você foi santificado e você vai viver em santidade. Os frutos do Espírito vão brotar dentro de você. Isso faz sentido? Faz sentido, isso. Acho que é isso, né? Isso. Isso é santidade, é viver pelo Espírito. Manda pra gente suas perguntas. Tem gente que fala pra mim que não consegue mais fazer isso. Hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia não dá mais pra jejuar? orar. Hoje em dia não dá mais pra orar, pra jejuar. Não dá mais pra fazer isso. Tem gente que fala isso pra mim hoje. Você acredita? É complicado. Não, e a gente entende que hoje em dia a sociedade, a mídia, os noticiários, tudo vai te levar a coisas que são pecaminosas, porque o mundo jaz no maligno, né? Mas lembre-se que tem uma batalha aqui. Se você recebeu o Espírito Santo e você quer viver pelo Espírito, você tem que fortalecer quem que você quer que ganhe. Tem uma... eu não lembro se é acho que é uma lenda, né? Uma história para passar uma mensagem, né? Dos dois lobos, né? O pai chegou para o filho e o filho falou: pai, eu tenho dois lobos dentro de mim, que um lobo quer fazer o bem, quer praticar a justiça, quer ser bondoso, outro lobo ele é maldoso, ele é rancoroso, guarda mágoa, quer fazer o mal. Aí o pai pergunta para ele: mas quem que vai vencer essa batalha? Aí o filho, na verdade foi o contrário, o pai falando pro filho, né? Não o filho pro pai.
o filho perguntando para o pai isso. Aí o filho pergunta, mas quem que vence essa batalha? O pai falou, aquele que o alimenta. O lobo, a história dos dois lobos. Né? Então, carne e espírito é basicamente a mesma coisa. Né? Quem que você está alimentando? Você com certeza tomou um café da manhã hoje, ou almoçou, alguma coisa você comeu hoje. Você já tirou alguns minutos de oração para alimentar o Espírito Santo? Alimentar o seu espírito com o Espírito Santo? Então, acho que isso resume bastante, né, o que é santidade, né, e mostra mais para as pessoas como viver em santidade. Né? Muitas pessoas perguntam, como que vive em santidade? Vive em intimidade com Deus. Isso. Né? O que você diz que é o segredo para viver essa vida em santidade, intimidade com Deus? Oração, leitura da palavra de Deus, alguns bons livros, nós temos uma literatura muito boa também. Sim. Cristã. Oração, jejum, se aproximar de pessoas que têm fruto do Espírito também, você percebe ali que as pessoas andam em Espírito também. Influência das suas companhias. Isso, né? Companhias. A Lucimar Brito, ela perguntou, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, ela perguntou, santidade também é mudança de caráter? Já respondo agora, com certeza. A gente vai falar sobre isso, aguenta um pouquinho aí que tá na pauta aqui, porque isso é muito alto para mim, sobre caráter, a gente vai falar sobre isso já já. Lembre-se, pessoal, que a gente está falando hoje sobre santidade, que é um dos valores do Regenere. Mandem suas perguntas, a gente vai buscar responder a todas, né? E fiquem à vontade de perguntar o que vocês acham que a gente precisa falar ainda sobre santidade, né? E são dos valores do Regenere. Eu queria mandar um abraço para a Neuza Lins, que está nos assistindo, para a Neia Moreira, um abraço para a minha esposa que está nos acompanhando também, a Karina, tem que fazer a média, né? Tá certo. Sua esposa está ali, a Andréia. Um abraço à minha esposa também. Tá aí, tem que fazer a média com a esposa, né? Porque estão aí. Tá certo. É isso aí, gente. Continue mandando suas perguntas para a gente ir esclarecendo. Eu queria também falar, acho que eu vou falar sobre essa questão do caráter. Sim. Eu acho que tem que falar sobre isso porque outra questão que eu vejo muitas pessoas se equivocando, focando muito na questão de ser santo, nas coisas exteriores, a forma de se vestir, a forma enfim, as coisas externas, coisas que são vistas pelos olhos. Quando, exatamente o que você falou, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, toda a santidade, toda a transformação, toda a regeneração, tudo isso é sempre de dentro para fora. Isso está lá, por exemplo, em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede toda a sua vida. Eu preguei até uma mensagem em cima disso, né? Esse versículo é muito rico, né? Muito. Como é que você vê esse provérbio 4, 23? Guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. Como é que você, Marco Magno, entende isso? Como é que você internalizou esse versículo para a sua vida? Guarda meu coração em Cristo, guarda meu coração em Deus. Jesus está no meu coração. Meu coração rendido, totalmente cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Aí do meu coração não sei coisas boas, é claro. Sim, com certeza. Olha, eu achei interessante a pergunta do Lucas, que perguntou se santidade precisa de sacrifício. Sim e não. Que parte sim? Sim, porque Jesus já fez o sacrifício pra gente. Então, novamente, a gente começou a live falando sobre justificação e santificação. Sem o sacrifício de Cristo não existe santidade. Então, nesse aspecto, a gente não precisa se crucificar na cruz novamente. Jesus já fez isso para nós. E por que precisa sim de sacrifício hoje? Sacrificar as nossas vontades. Né? A gente recebe, mediante a graça, a salvação, o Espírito Santo na nossa vida, e a gente recebe esse Espírito que é santo. Isso nos deixa num estado de santo. Nós somos santos, porque Jesus foi santo. Então a gente recebe o Espírito Santo. À medida que a gente recebe o Espírito Santo, a gente estava falando agora sobre carne versus espírito. Espírito contra carne. Então essa luta diária, essa luta interna do nosso espírito, né, fortalecido pelo Espírito Santo, contra a nossa carne que é pecadora, isso requer sim sacrifícios, né? Sacrificar nossas vontades, sacrificar nossos desejos. E, por exemplo, um jejum é um ato de sacrifício, é um ato de fé de sacrificar a nossa carne. Boa pergunta,
Obrigado pela pergunta, Lucas. Davi, teve um comentário da Sofânia Martins, minha mãe. Ela falou assim, a santidade também tem muito a ver com a disciplina? Olha, tem um pouco. Eu acho que a disciplina ela te leva até certo ponto. A disciplina ela pode te levar, por exemplo, a conseguir fazer alguns atos de obediência a Deus, mas ela só te leva até certo ponto. Por que eu falo isso? Porque a disciplina é algo da carne, a disciplina é algo mental, e ela te leva muito longe na vida. A disciplina é muito importante, estou contra a disciplina, mas eu acredito que a santidade real e verdadeira é somente na força do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, você pode até conseguir obedecer a Deus pela sua disciplina, mas isso vai te levar até 10% do caminho, se isso. Se você quer ir todo o caminho e ser de fato santo perante a Deus, e não cair em armadilhas como, por exemplo, querer agradar a Deus pelas obras, você tem que buscar a presença de Deus. Você tem que orar, tem que jejuar, mortificar sua carne, você tem que buscar fortalecer o Espírito. Isso vai produzir os frutos do Espírito, isso é santidade. Os frutos do Espírito vão te levar a viver uma vida em obediência. E a disciplina pode te levar até certo ponto, mas ela não em si vai gerar santidade conforme a Bíblia deseja ela para nós. A Bíblia mostra aqui o caminho, né? Fala sobre o Espírito Santo, o sacrifício de Jesus. À medida que a gente vai recebendo força em Espírito, é natural. A obediência ela se torna algo natural da nossa vida quando a gente está cheio do Espírito Santo. Né? Eu até perguntei isso, por exemplo, teve a conferência do PED, que eu tive o privilégio lá de dar uma palavra rápida, 2 minutos. Eu falei, porque o tema da conferência era enchei-vos do Espírito Santo, conforme a passagem. E eu fiz uma pergunta ali, meio para provocar um raciocínio, uma reflexão. Por que vocês querem ser cheios do Espírito Santo? E muitas vezes as pessoas não sabem. Por que você quer ser cheio? A Bíblia fala muito, ser cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Mas por quê? Porque os frutos do Espírito vão surgir. O fruto do Espírito é a santidade, o fruto do Espírito é o seu coração queimar de amor por Jesus e você falar de Deus para os outros. Você ser cheio do Espírito Santo é você chegar num ambiente onde pessoas não conheceram Jesus e você ser essa luz no meio das trevas, você ser um porta-voz do Evangelho. Então eu acredito que a santidade verdadeira ela tem menos a ver com disciplina e mais a ver com a presença de Deus na nossa vida, né? O Espírito Santo que está dentro de nós, que vai gerar esses frutos, vai gerar obediência, vai gerar santidade de fato, como a Bíblia diz. Legal essa pergunta, hein? Deixa eu só mandar você falou uma coisinha aqui? Manda aí. Isso que nós estamos falando aqui é Bíblia, isso que nós estamos falando é doutrina. Doutrina. Isso, doutrina quer dizer ensinamento, conjunto de ensinamentos, a palavra, isso é doutrina. Isso é ensinamento da palavra. Sim. Tá? Porque as pessoas confundem um pouco. A doutrina é roupa, não é roupa, a doutrina é a palavra, o ensinamento da palavra. Então a gente não pode confundir isso. As pessoas confundindo alguma coisa, o que você acha disso? Não. Isso é a doutrina. Sim. A palavra pura, genuína, está sendo falada aqui agora. É um ensinamento profundo que vai gerar uma transformação na sua vida. Isso é doutrina. Então recebe essa doutrina. E até perguntaram aqui sobre a questão de comportamento e usos e costumes, né? Acho que tem tudo a ver com o que você está falando, e a gente já vai entrar nessa questão do caráter, coração e caráter, tá aqui o tema, a gente vai falar sobre isso. Os usos e costumes, né? A forma como uma pessoa se veste, a forma como corta o cabelo, deixa de cortar o cabelo e tal, isso é uma consequência, e novamente, é a última coisa que vai acontecer depois de tudo isso que a gente está falando. O foco bíblico de tudo é o coração. A gente viu em Provérbios 4, 23. Guarde o seu coração porque dele procede toda a vida. Então, se não tiver um coração purificado pelo sangue de Jesus, um Espírito que é santo dentro de você, não importa que roupa que você veste, não importa como você corta o seu cabelo, não importa como é que você age externamente, se o dentro está podre. E a Bíblia diz, você purifica o seu coração, dele procede toda a sua vida. Você purifica o seu coração, todo o seu comportamento, sua forma de vestir, sua forma de falar até mesmo. Enfim, tudo que é externo vai seguir, né? Do coração procede toda a vida. Então, o foco da santificação tem que ser o coração. Eu vou falar sobre o caráter. A gente falou sobre, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede toda a vida, em Provérbios 4, 23. Eu vou falar também um pouco sobre bem-aventuranças, e Jesus falou em uma delas. Bem-aventurados os puros de
coração. Por quê? Porque você purifica o coração, é impossível você estar sujo por fora. Agora, você limpa por fora, limpa as coisas externas, seu coração pode estar completamente apodrecido e você se tornou um mero religioso. Sim. Que não está agradando a Deus. Então isso é muito forte, cara. Isso transforma vidas. Isso é esse simples conhecimento do que a Bíblia diz sobre santidade interna do coração, mediante o Espírito Santo, você consegue viver uma vida em santidade verdadeira, né, perante a Deus. A gente tem aí 10 minutos, eu queria falar sobre essa questão interna do coração e caráter. A gente tem as bem-aventuranças, Mateus 5, eu não vou ler tudo aqui, todos os versículos, mas se você ler lá em Mateus 5, a partir do primeiro versículo, Jesus começa o sermão do monte, que é o sermão mais conhecido de Jesus. E ele começa com as bem-aventuranças. Que são as bem-aventuranças? Jesus fala, bem-aventurados os que são isso são as bem-aventuranças. E tem aqui 8 bem-aventuranças que Jesus falou, e eu vou falar um pouco rapidinho, por cima delas. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Aquele que, conforme Isaías, reconhece que é pecador, é um coração contrito, é uma pessoa arrependida perante Deus, reconhece que dele, de nós mesmos, nossas próprias obras, não pode vir nada que é santo, somente de Deus, somente mediante o Espírito Santo, que a gente pode ser santificado e viver uma vida em santidade. Bem-aventurados os que choram, porque receberão consolo. Bem-aventurados os humildes, os não soberbos, novamente, algo de caráter. Bem-aventurados os com fome e sede de justiça, porque receberão justiça, está falando sobre honestidade. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que concedem perdão e perdoam seu irmão. Por quê? Está na oração do Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Se você não perdoa o seu irmão, que você, sendo pecador, não perdoa o seu irmão, como você espera que um Deus Santo vai te perdoar? Bem-aventurados os puros de coração, aqueles que não têm malícia, aqueles que não veem maldade em tudo, aqueles que têm um coração puro. Bem-aventurados os pacificadores, que vencem a ira. E bem-aventurados os perseguidos por amor da justiça, aqueles que são perseverantes e confiam e creem completamente na justiça e por isso são perseguidos. Você vê que as bem-aventuranças de Jesus mostram uma vida completamente transformada no caráter. Então, quando a gente está falando sobre santidade, é coração e caráter. Você tem que focar nisso. Se você não focar em santidade de coração e caráter, você pode simplesmente estar fazendo obras à toa e desperdiçando, né? Isso, eu acho que o que você falou, né, Marco? Muitas pessoas confundem, né, doutrina bíblica com usos e costumes, né? Isso, infelizmente, é uma coisa que tem levado muitas pessoas a se esforçar tanto. Às vezes vem de uma posição de querer zelar pela palavra de Deus e não conseguem focar no que de fato importa, que é o coração e o caráter. Então, eu acho que isso responde a pergunta ali que estava falando. Tem a ver com caráter? Tudo a ver. Santidade é coração, santidade é caráter transformado. A pessoa que investe só no exterior, o coração não foi transformado, o caráter, mais cedo ou mais tarde, ela volta. Não adianta, vai voltar, não tem jeito. Aquilo vai aflorar, as pessoas vão ver que não teve transformação, o caráter continua o mesmo. Sim. Caráter, né? E é uma tristeza você ver muitas pessoas, infelizmente, dentro da igreja que estão seguindo aí a vestimenta, os usos e costumes e estão, né, fofocando, falando mal do irmão, acusando pessoas que às vezes caem em pecado. Pessoas que caem em pecado precisam da nossa oração, precisam do perdão de Deus, precisam ser amparadas. A gente sempre fala de abraço, uma ajuda, assim. Santidade é isso, você amar o seu próximo, né? Aliás, o que resume toda a Bíblia, leia os profetas, o próprio Jesus disse, amar a Deus e amar o próximo. Né? Então, santidade tem tudo a ver com caráter, sim, e eu acho que isso fala muito com a gente, porque às vezes demora a pessoa a entender isso, né? E isso foi uma coisa que, depois que eu tive a minha regeneração, ali foi um momento que tudo clicou. Eu falei, não, eu entendi o que a Bíblia diz, e, né, lembrando, eu já conhecia a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, mas essa questão de santidade, ela tem que ser muito bem entendida para que a gente consiga viver uma vida em santidade. Gente, a gente tem 5 minutos para finalizar a live, a gente já está finalizando aqui. Passou rápido hoje. Passou rápido. É um ponto.
É um conteúdo muito rico. Eu acho que santidade sempre foi um foco e tem que ser um foco da nossa igreja, porque Deus nos chama para viver santos em santidade, e acabou passando rápido, mas a gente vai finalizar. Daqui a pouco eu vou pedir para o Marco Magno fazer uma oração para a gente todo dia buscar essa vida em santidade com Deus. Queria mandar um abraço para o Clean Júnior, que está sempre aí nos acompanhando. Obrigado pelo apoio, meu amigo. Nossos irmãos do Peru também estão assistindo, tá, Davi? Um grande abraço para os nossos irmãos do Peru, para o pastor Júnior Rubio, que está lá fazendo excelentes trabalhos. Você já viu a sala do VAR lá no Peru, mano? Fui na sala. Os caras têm os caras estão com a equipe de mídia lá absurda e tá muito legal. Parabéns aí pro Júnior Rubio, que tem feito um baita trabalho lá no Peru. Inauguraram o segundo templo agora, né? Sim. Foi a inauguração? Foram lá, fizeram a marcha, né, do tempo atual pro legal. segundo. É isso aí, Deus continua abençoando a nossa igreja lá no Peru, muita gente de muita fé lá, e que Deus traga para eles também a revelação verdadeira do que é uma vida em santidade, para que a gente possa viver a liberdade que a gente tem em Cristo, né? Viver em Cristo é liberdade, lembre-se disso. Se você tem vivido uma vida aprisionada, repense o que você acha de santidade, leia a Bíblia e você vai ver que em Cristo há liberdade. Marco, você quer fazer uma oração pra gente? Daqui a pouco a gente manda um abraço pro pessoal aqui. A gente está finalizando, nosso tempo é muito curto, mas faça uma oração pra gente. Só deixar uma... Claro. Bem rápido aqui, uma palavra. A gente não está falando que você... Não, então, do jeito que ele está falando, então posso ficar à vontade. Não, meu coração. Não, a gente não está falando isso. Se você prestou atenção no que a gente está falando aqui, a gente está falando que tem uma ordem. Sim. Primeiro é o seu coração. Sim. Jesus vai fazer obra no seu coração. E quando ele fizer obra no seu coração, lá no interior, o seu exterior vai mostrar o que tem dentro do seu interior. É isso que a gente está falando. Isso é Provérbios 4:23, né? Guarde o seu coração, porque dele procede toda a vida. Isso. Então, a origem, a semente, né, no coração, seja por bem ou por mal, a semente está sempre no coração e não tem como, é natural. Você purificou o coração, vai purificar a vida inteira. Você está com o coração apodrecido, vai ter a vida inteira apodrecida, não tem como, é natural. Né? Eu ouvi recentemente que a semente não precisa se esforçar para dar fruto, é natural, é da natureza, Deus fez dessa forma. Assim como o Espírito Santo no nosso coração. Ele não precisa se esforçar para dar fruto, ele vai dar fruto. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso, entramos em sua presença, te agradecendo por esse momento. Senhor, meu Deus, que tudo aquilo que foi falado aqui, a sua doutrina, a sua palavra, Senhor, que tudo isso possa gerar algo tremendo nesses corações. Todos que estamos ouvindo, nos acompanhando, nos vendo, que essa palavra possa, Senhor, nos transformar, que o seu Espírito possa fazer uma obra nesse coração, nessa vida. Que pessoas que não tinham entendimento através dessa palavra hoje possam, depois dessa live, ter luz nos caminhos, entender, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor quer, a obra que o Senhor quer fazer, a santificação, a santidade, o viver em santidade, sim. Que tudo isso venha às claras, esteja claro, Senhor, meu Deus, para todas essas vidas. Eu peço ao Senhor, faz essa obra nessas vidas, abençoa todos os nossos irmãos que estamos acompanhando, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Nós te pedimos, te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, gente. Obrigado por estarem conosco. Um grande abraço para a Nath 9816, para a Joana Costa Moraes. Obrigado por estar conosco aí. Quer mandar um abraço, Marco? Um abraço para todo mundo que está acompanhando aí, pessoal do Sul. Estou de olho, hein, pessoal do Sul. Nós vamos conversar aí. Deus abençoe todos vocês, jovens, que acompanharam aí, os pastores, nossos companheiros, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, Norte. Unforgettable Praise, Unforgettable Praise. Lembrando que sábado agora, e o Unforgettable vai estar junto com a gente, vai ter Vigília do Regenere esse sábado. Que dia que é sábado? 23 do Dia 23 11. de novembro, esse sábado. Agora, amanhã a gente descansa e sábado você vem aí pro fogo do... Isso mesmo. Isso mesmo. Manto, 23 né? Manto, vem com a né? gente que a gente vai lá 23 horas e 57 minutos, a gente começa a nossa vigília. A gente é pontual e não importa se você chegou ou não, a gente vai começar e você vai perder sua bênção se chegar atrasado. Tô brincando. Mas sejam pontuais e estejam conosco lá buscando a presença de Deus. A oração é tudo na vida de um cristão. Obrigado por estarem conosco, obrigado por acompanhar a live. Ficou alguma dúvida, ficou qualquer coisa, manda no nosso direct, a gente responde. A gente está aqui falando sobre santidade, que é um dos valores do Regenere, e mais uma live sobre graça
E essa live promete, porque graça é difícil de falar, mas a gente vai falar sobre. E muito obrigado a todos, fiquem todos na paz, um grande abraço. Pastor Magno, o Jefferson falou para o senhor falar a paz do Senhor, de um jeito diferente. Deus. É o jeito dele. Pode ser? Pode ser? Pode, para encerrar. Ah! Paz. Ah, é assim? Deus abençoe. Grande abraço. Ótimo. Um abraço.